Obrigado pela comemoração que nós tivemos hoje pela manhã. Certamente vocês nos alegraram. A mim e o pastor Jairo, nós louvamos a Deus pela vida da igreja. E se tem uma alegria que Deus nos dá, são vocês. E nós desejamos que Deus possa nos dar sabedoria para honrarmos a vocês como ovelhas dele. Porque na verdade nós somos só cooperadores do rebanho do Senhor. Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, onde nós estamos estudando as bem-aventuranças. Começa assim a partir do verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. E nós vamos estar estudando exatamente esse verso de número 6, essa bem-aventurança. Essa semana estávamos conversando sobre estilos de pregação bíblica. E isso que nós estamos fazendo aqui não é pregação, porque na verdade nós estamos numa escola dominical. Mas se fosse uma simples pregação, nós estaríamos fazendo uma pregação tópica. Pregação tópica é quando você pega um único verso e faz toda a sua mensagem unicamente nesse verso. Tem um excelente pregador, historicamente um dos maiores pregadores, chamado Charles Spurgeon, Batista. É provável que vocês já tenham ouvido ou talvez lido alguma coisa dele. Eu gosto muito dos sermões de Charles Spurgeon. Eles foram transcritos, são maravilhosos, e boa parte deles são sermões textuais. Ele pega um verso e prega somente naquele verso. A dificuldade de fazê-lo é porque pouca informação para você fazer um sermão inteiro. Mas ao mesmo tempo, textos como esse, que são meio proverbiais, como se fosse um provérbio, ele traz uma informação completa. E aí dá para você pegar cada parte e fazer realmente uma exposição do verso. Então, nesse verso é fácil ou possível você fazer uma exposição. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Uma exposição de um verso só, ou uma análise de um verso único. E como nós vimos até aqui, o que o Senhor está nos ensinando nesse texto é a respeito de uma graça que Ele nos concede, de um benefício que Ele nos dá, de algo que vem dos céus e que nos atinge de maneira gloriosa, de uma forma tão grande e majestosa, que produz transformação em nós. A palavra bem-aventurados ou agraciados, ela pode ser traduzida dessa forma também, porque na sua raiz a palavra tem o charis, bem-aventurado é agraciado, tem a palavra graça no meio.
aquele que recebe graça, esse tem fome e sede de justiça. Como nós vimos também nos versos anteriores, aquele que é agraciado, ele é humilde de espírito. Aquele que é agraciado por Deus, recebe a graça de Deus, ele reconhece os seus pecados e então ele chora por causa dos seus pecados diante da santidade de Deus. Aquele que é agraciado por Deus, ele recebe do alto a graça de Deus, ele age de maneira mansa, porque ele aprende com Cristo a mansidão, ele aprende aquele chamado de Jesus que diz: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. E essa ideia de sermos mansos é aprender com Cristo o que é ser manso. E nós vimos isso a semana passada, que a mansidão de Jesus não tira dele a sua ação. É uma atitude de alguém que age na certeza daquilo que Deus é, na certeza dos ensinamentos e da operosidade de Deus, e que em alguns momentos é instrumento de Deus até para reivindicar aquilo que é do Senhor, como o Senhor Jesus fez, por exemplo, dentro do templo, tirando aqueles que usavam inadequadamente a casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui falando sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E mais uma vez nós vamos perceber que ter fome e sede de justiça não é algo natural do ser humano, como sendo alguma coisa que brota dentro de nós, de maneira correta, ou de maneira adequada, ou de maneira que agrada a Deus. Para que isso ocorra, é necessário que eu receba de Deus, antes de tudo, a sua graça. Então nós vamos ter que entender o que significa essa fome e sede de justiça. Nessa sequência que eu tenho feito toda semana, nesse círculo, onde eu coloco as bem-aventuranças, eu já mostrei para vocês que Jesus está no meio, e Ele está falando de cada uma dessas bem-aventuranças, percebem aí? E agora ele fala da fome e sede de justiça, mas antes ele falou de algumas bem-aventuranças, e depois vai falar de outras. Nenhuma delas é maior do que a outra, mas todas elas partem da graça que vem da convivência com Jesus. Cada uma delas tem um propósito em si mesmo, por causa de Cristo Jesus, e todas elas são exercidas em nome de Cristo, para a glória de Cristo, e que caracteriza a igreja do Senhor Jesus. É como se eu dissesse: olha, o cristão verdadeiro, que recebe de Deus a bênção, a salvação, recebe a graça que é o próprio Cristo Jesus, ele é humilde. O cristão verdadeiro, ele chora pelos seus pecados. O cristão verdadeiro, ele é manso. O cristão verdadeiro, ele tem fome e sede de justiça. Existe uma deusa grega que simboliza a justiça. Na frente do Superior Tribunal Federal do Brasil, tem uma estátua dela. Alguém sabe o nome daquela deusa lá? Temis, né? Ela está ali. Eu fico pensando por que não está próprio Deus ali com a Bíblia na mão, né? Mas é ela que está ali, né? Você também acha, né? Mas é ela que está ali, né? E ela está ali, ela está sentada num trono, sobre o colo tem uma espada, ela tem uma túnica, e os olhos estão vendados. Tem todo um simbolismo ali. E ela está na frente do STF.
ok? Eles estão querendo ali um simbolismo, é tudo um simbolismo. Eu não estou julgando nada. Mas ali está um simbolismo que eu estava tentando entender. Ontem eu fui tentar entender aquele simbolismo. Tipo, os olhos vendados é para que não veja quem está sendo julgado, mas para que haja igualdade, né? Oi? Imparcialidade, exatamente. Eu vou ter imparcialidade. E é interessante que Deus, Ele exatamente olha e compara tudo sem parcialidade, porque Ele olha com cuidado a verdade. Se existe alguém que é imparcial, esse é exemplo, é Deus. Ela é uma deusa, mas ela precisa vendar os olhos para ser imparcial. Que Deus que precisa vendar os olhos para ser parcial? Que Deus é esse? Eu fiquei imaginando situações como essa, e que julga com força a ponto de ter espada na mão para cumprir o juízo. E vai por aí afora. Eu disse, puxa vida, seria tão bom se fosse no lugar ali uma estátua que simbolizasse, ou alguma coisa que simbolizasse um Deus vivo, que está olhando todas as coisas, e que é sinal, e que a lei dele é perfeita, santa, e ela é a base de todo o código de lei que a gente conhece. Inclusive o código romano, que acaba sendo base da maioria dos códigos de lei que a gente tem aí. Não é isso mesmo? Nosso irmão desembargador. É essa a ideia, não é? O código romano acaba sendo a base de tudo, né? E ele tem uma base na Escritura, na verdade, né? É interessante tudo isso, mas eu fico pensando onde nós estamos buscando essa justiça. E até que ponto nós estamos realmente entendendo o que significa justiça. O critério que Jesus está trazendo aqui é fome e sede de justiça. E essa justiça, e essa fome, e essa sede tem a ver com um critério que sai da mente de Cristo, do verdadeiro Deus, e não do homem. O homem sempre vai deturpar isso. Nós sempre vamos ter uma visão nossa, não adequada. O que significa fome e sede? Nós, como cristãos, nós não somos pagãos. Não devemos ser, e nem pensar, e nem agir como pagãos. Por quê? Porque um pagão, ele vive absorvido pela busca de coisas materiais. Ele vive absorvido e determinado a buscar primeiro o reino de Deus. O cristão, segundo o Senhor Jesus, ele diz que nós devemos buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tendo uma convicção de que todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas são as palavras que o Senhor Jesus traz em Mateus capítulo 6, verso 33, que também faz parte do Sermão do Monte. É interessante que o Senhor Jesus vai nos falar ainda no mesmo sermão a respeito de onde vem a justiça. E qual é a justiça que ele está se referindo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, a sua justiça, a justiça do homem? Não, ele está se referindo à justiça divina. Puxa, e aí a gente agora encaixou. A justiça aqui é a justiça de Deus. E eu fico imaginando como é que é fazer isso em todas as coisas. Porque eu vivo no mundo, eu vivo a minha realidade, e eu tenho que buscar os critérios divinos para viver de maneira justa. Como é que Deus julgaria essa situação que eu estou vivendo agora com meu filho, com a minha esposa, com minha vida profissional, e vai por aí afora? E aqui o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós temos que ter uma fome por isso.
Nós temos que ter um interesse por isso. Eu fico imaginando se essa fome é a fome semelhante à do pastor Jairo ao comer pizza. Ou comer um sanduíche. Vocês precisam ver, eu e o Jairo pedindo o mesmo sanduíche, o combo, né, Sheila? A gente pede o combo igual. Gente, é o combo X tudo. Você sabe o que é X tudo, não sabe? É tudo. É tudo. E vem com batata. E na onde nós fomos, tinha 1 litro de Coca-Cola. Para os dois. Imagina. Enquanto eu estou comendo a batata. Enquanto eu estou comendo a batata, ele comeu a batata e o sanduíche. Não é sério, Sheila? A hora que eu fui comer o sanduíche, ele já tinha terminado. E isso, ele está conversando também. E isso porque ele está no estado de crescimento, segundo ele. Isso para ele é tranquilo, é normal, de boa. Ele é cara grandão, né? Mas isso é normal para ele. Eu fico imaginando em fome assim, aquela disposição em comer. Ou quando ele vai comer pizza, uma inteira é dele. Tudo bem. Mas o que seria essa fome espiritual? É esse desejo de comer. Sabe quando você não está com nenhuma dor, enfermidade, você não tem nenhuma dorzinha na boca, você não tem nada, e você está com fome mesmo, e você vai naquele lugar que tem aquela comida, que tem aquele cheiro agradável, a comida é gostosa de se ver, ela está bem organizada, e você fala assim, hoje o trem vai ser bom demais. E você senta, e aquilo que você está comendo é aprazível. A justiça de Deus, ela é assim. Ela gera em nós aquela vontade, aquela disposição, aquele desejo de me alimentar. É uma fome espiritual. Porque o que eu me alimento é coisa muito boa. Sabe quando você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela enche aquele buraco que está dentro de você, que você precisava ouvir, que responde a sua dúvida, que acalenta a sua dor, que tira o seu tremor de alma. Aquele dia em que você vem ao culto e Deus de alguma forma parece que cochichou no ouvido do pastor para que ele dissesse aquela frase do texto que foi exposto. E aquela frase é dita e você diz, puxa Senhor, o Senhor me acordou, o Senhor me preencheu, o Senhor fez a tua obra em mim, o Senhor me fez ouvir as águas, me levou ao pasto verdejante. Essa é fome espiritual. Isso é característica do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem desejo de justiça, mas não da justiça qualquer. Ele tem fome das coisas certas. Ele tem fome do que é correto, ele tem fome do que é verdadeiro, ele tem fome dos interesses de Deus, ele tem fome de fazer a vontade de Deus, ele tem fome da justiça de Deus, ele se sacia com ela. E mesmo que ao saciar-se da justiça de Deus, isso traga consequências para si, mas ele sabe que aquilo é o que ele tem que comer, é aquilo que ele tem que viver, é aquilo que ele tem que crer, é aquilo que ele tem que defender, é aquilo que ele tem que vivenciar. Mesmo que aquilo custe preço alto para si mesmo. Porque o desejo dele, a intenção dele não é material, mas é espiritual.
Está revelado por Deus na sua palavra. E Ele tem desejo disso. E Ele se alimenta disso. Puxa vida. Vocês estão entendendo o que é fome espiritual? Aquele que tem fome da justiça de Deus é assim. Aqueles que têm fome e têm sede, são sedentos de satisfazer, são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o cristão que recebeu a graça de Deus, ele tem que ser essa pessoa, porque essa ação graciosa de Deus produz isso em nós. E de repente você pode estar dizendo: nossa, pastor, esse anseio, esse desejo profundo assim de vida cristã está longe de mim ainda. Eu tenho vontade, mas eu não tenho tanta vontade assim. Eu tenho vontade, mas eu não tenho tanto empenho assim. Eu defendo a verdade de Deus, mas eu não pago preço por isso. Eu não coloco a minha cara para fora, para as pessoas verem que eu defendo isso. Para ser sincero, as pessoas nem sabem que eu penso assim. E que eu tenho Jesus no coração. E que Ele colocou essa verdade no meu coração. E é isso que me alegra. Porque eu não tenho fome e sede de justiça diante dos outros. Mas espera aí. O Senhor Jesus diz que o agraciado, ele tem fome e sede de justiça. Como é que eu fico nessa história? Como é que eu fico nessa história? Será que eu não sou um crente? Será que eu não aceitei a Jesus como Salvador? Só um minutinho, deixa o microfone chegar aí para você. Pode falar. Só um minutinho. Oi. Isso. Aí nesse caso, essa justiça não é fome e sede de justiça da justificação em Cristo? Não. Não é não? Não. Eu É da sempre pensei justiça que de fosse Deus. nesse sentido. Não. É sede e fome da justiça de Deus, e Deus nos satisfaz. Deus nos dá prazer na justiça dele. Ele não dá prazer na justiça minha. Certo? Na verdade minha, naquilo que eu quero fazer como a minha justiça. Ele diz: você não busca a sua justiça, você busca a minha, os meus parâmetros. A partir do momento que eu sou agraciado e transformado, eu já fui justificado. Eu vivo como justificado, honrando a justiça de Deus. É nesse sentido. Tá? Isso é essa ideia que está nessa última frase aí do slide. Os famintos e os sedentos de Deus, os famintos e os sedentos que Deus satisfaz, são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Deus satisfaz aquele que tem fome e sede da justiça dele. Eu sinto paz. Gente, tem momento na vida de um cristão que eu vou tomar uma posição que é contra a cultura de todo mundo. A gente chama isso de contracultura cristã. Todo mundo está indo numa linha e você está indo na linha lateral.
E aí as pessoas dizem, é aqui, você diz, esse caminho eu não vou. Mas é esse o caminho, aqui é muito mais fácil. Você diz, mas esse caminho não pode, porque aqui eu estou pisando na cabeça de alguém, aqui eu estou destruindo a reputação de alguém, aqui eu estou desonrando o nome do meu Deus, a verdade de Deus, aqui eu estou humilhando alguém, aqui eu estou tirando o direito de alguém, aqui eu estou entristecendo alguém, aqui eu estou matando alguém, aqui eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Eu vou contra aquilo que é comum. Mas eu estou indo segundo a justiça de Deus. É nesse sentido. E eu vou tranquilo. Mesmo que eu tenha que fazer toda a volta para chegar lá na frente. Ou levar algumas pancadas. O cristão, a alegria dele não vem dos homens. A alegria do cristão vem de Deus. Deus pode usar homens para trazer alegria para nós, mas é providência de Deus usar homens, porque a verdadeira alegria nossa vem do Senhor. Lembre-se disso. E uma das coisas que Deus usa é exatamente a nossa retidão, segundo a justiça dele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos. E ele estava aqui, lembrem-se, ele está preparando os seus discípulos que vão logo depois que o Senhor Jesus for entregue, for morto, que vai ressuscitar. E no capítulo 28 de Mateus, ele vai enviar os seus discípulos para o campo para pregar o evangelho. E esses discípulos vão sofrer, vão ser maltratados, vão ser cuspidos, eles vão levar chibatadas, eles vão sofrer para caramba, e boa parte deles vai morrer de forma terrível. Mas por quê? Porque eles viveram segundo a justiça de Deus, com fome e sede de justiça. E eles não desviaram do caminho. Isso não quer dizer que todas as vezes que nós buscamos com intensidade a justiça de Deus, vai acontecer isso. Mas nós sabemos que o mundo não gosta da justiça de Deus. Porque é de Deus. Existem 3 aspectos da justiça na Bíblia. 3 aspectos, pelo menos 3 aspectos da justiça. E hoje eu tenho que ser muito cuidadoso nisso aqui, porque eu tenho gente da pesada da lei aqui hoje e eu não posso pisar na bola. Tem um aspecto legal, tem um aspecto moral e tem um aspecto social. E se eu não fizer a colocação certa, vocês podem falar. Vamos lá, um aspecto legal é a justificação. O relacionamento certo com Deus. O que é a justificação? A justificação é o ato de Deus de olhar para mim e ver em mim um pecador. Quando Deus olha para cada um de nós, o que Ele vê em nós é o pecador. E por causa disso, Ele cumpre a sua justiça. E a sua justiça exige para o pecador condenação. E a pena é a morte. Não existe meio termo, não existe atenuantes na legislação de Deus. Certo? Pecou, e o salário do pecado é a morte. É simples. Quem julga aí é Deus, Ele é o juiz. Ele fez a lei, Ele é que julga, Ele que penaliza. Ele não manda outro fazer isso, Ele faz isso. Entendeu? O que é o ato de justificação?
O ato de justificação é quando alguém toma a penalidade minha no meu lugar. E diz, olha, eu vou morrer a morte dele. E isso é permitido pelo legislador. E é aceito pelo juiz. E ele chega e diz, eu morri a morte dele, está aqui o meu sangue, eu derramei no lugar dele, e Jesus se torna o meu advogado e o meu justificador. 1 João capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E quando eu chego diante do Pai, como pecador ali de cabecinha bar, eu não posso nem levantar os meus olhos diante de Deus. Jesus diz, eu morri a morte dele, Pai. Eu derramei o meu sangue no lugar dele, Pai. E o Pai bate martelo, sei lá como é que chama aquilo. E ele diz, olha, pelo sangue do meu filho, você está justificado. Você é um pecador justificado. A penalidade foi paga. Não deixou de ter pagamento. O pagamento foi pago. O preço foi pago. Alguém pagou o preço alto. Não foi de graça. Então, a justificação na fé cristã é devido a um relacionamento convincente com Deus, que se dá através do amor de Deus, que nos concede fé. E Jesus diz que quando cremos nele, que ele fez aquilo em nosso lugar, ele nos justifica. Ele se torna o nosso advogado diante do Pai. E o sangue dele tem eficácia em nosso lugar. Isso é um ato legal, válido diante de Deus. Qual o problema? O homem tenta fazer alguma coisa no lugar de Deus. No Antigo Testamento, os judeus buscaram de maneira errada. Eles entendiam que eles podiam, através da lei, cumprir toda a lei, e por causa do cumprimento de toda a lei, eles se justificariam diante de Deus. Então eles eram legalistas. São os legalistas. E eles entendiam que eles eram capazes de cumprir toda a lei. E a própria Escritura mostra que ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Você vai pecar. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Nós encontramos no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 1, dizendo que aquele que diz que não peca, já pecou. Diga. Essa questão de justiça é muito complexa. Sem sombra de dúvida. Porque quando nós estamos vivendo uma situação que só nós sabemos, e a profundidade dela, quando envolve as nossas vidas, eu falo como conhecimento de causa, o senhor sabe do que eu estou falando. Sim. A gente quer vingança a qualquer custo. Sim. A gente quer vingança. Sim. E a vingança
tão terrível, de forma tão natural, como se não fosse um assassinato. E nós ouvimos e simplesmente não abaixamos as nossas cabeças nem para orar. E simplesmente falamos, eu tenho que fazer porque nós somos tão pequenos. Isso é em outra instância. Queridos, nós estamos sendo negligentes, porque nós não estamos tendo fome e sede de justiça de Deus na área social. Essa semana nós chegamos a ouvir coisas na ideologia partidária fácil, e nós não nos posicionamos. Nós estamos ouvindo coisas de gênero sendo ditas à torta e à direita, e nós estamos no politicamente correto. Busca politicamente correto na Escritura. Você não vai encontrar uma única vez o politicamente correto na Escritura. A Bíblia diz, o seu sim é sim e o seu não é não. E o que passar disso é o quê? É do maligno. Então para de ficar em cima do muro. Ter fome e sede de justiça também envolve justiça social. Envolve justiça legal, moral e social. Para mim, essa tem sido a mais negligenciada pelo corpo de Cristo. E isso tem sido tratado como política. Isso não é política. Isso é justiça de Deus. Aquilo que contraria a palavra de Deus é não. Esse é o critério. Para de levar isso para a política e ficar brigando em nome de homens. Não brigue em nome de homens. Homens são falhos. Pare de defender homens. Eles vão te deixar na mão. Eles não são dignos da nossa atenção inteira. Nós temos fome e sede de justiça de Deus e da palavra de Deus. Entendem isso? Nós estamos vivendo num tempo muito perigoso, difícil. E eu espero que o Senhor, na sua graça, esteja nos abençoando para que sejamos fartos. No Salmo 107, verso 9 diz, pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Sabe onde nós não vamos ter fome mais? No céu. Onde a gente não vai ter mais sede? No céu. E aqui, nós não vamos ter fome, não vamos ter sede, porque na hora que a gente tem fome e sede, o pastor, que é o nosso Senhor Jesus, Ele nos leva aos pastos verdejantes e junto às águas de descanso. E é bênção isso, irmãos. Concluindo, nós vimos que temos que ser humildes de espírito, reconhecendo que nós somos falidos espiritualmente, e nós precisamos da suficiência do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Nós vimos que somos pecadores e estamos diante de um Deus Santo. Devemos reconhecer o nosso pecado e chorar na presença de Deus. E se fizermos isso, Ele vai nos acalentar, vai enxugar os nossos olhos e vai nos levar à sua intimidade. Nós vimos, em terceiro lugar, que temos que ser santos, mansos, gentis, humildes, e temos que permitir que a nossa pobreza espiritual, confessada, condicione o nosso comportamento em relação a tudo isso.
na presença de Deus. E hoje nós vimos que temos que ter fome e sede de justiça. Porque não adianta nada eu confessar o meu pecado, lamentar o meu pecado, reconhecer a verdade diante de Deus, se eu não for atrás do que é certo, a justiça de Deus. Que Deus nos dê audácia para vivermos assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque na sua bondade o Senhor nos dá a tua justiça. E nós não temos nada que duvidar dela, mas estamos cheios da alegria de saber que o Senhor é justo, a tua palavra é verdadeira, ela se aplica em todo tempo, de maneira libertadora. Ela traz paz ao nosso coração. Em meio a lutas, ela traz convicções. E eu quero pedir que o Senhor nos dê audácia para vivermos a justiça. Nos dê coragem para vivermos como crentes no meio de um mundo incrédulo. E que ao fazermos isso, Senhor, nós estejamos defendendo o Senhor, a tua verdade. E que dessa forma nós possamos proclamar o teu evangelho. Pois o nosso desejo maior é que o Senhor seja visto. Que a glória do Senhor, ó Pai, chegue no coração das pessoas e encontre ali morada. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos isto. Imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.